Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Suspenso pela Justiça chamamento público para acesso a empresas de ônibus no transporte intermunicipal de Goiás. TJGO atendeu o Sindicato de Viações Locais que alegou riscos jurídicos e falta de estudos técnicos e de viabilidade mais completos, além de um regime de autorização não ser o mais adequado. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A Quinta Câmara Civil da Comarca de Goiânia do Tribunal de Justiça de Goiás atendeu recurso do Sindicato das Empresas de Ônibus do Estado e suspendeu o processo de chamamento público para sessionar viações para prestar serviços em linhas intermunicipais do sistema rodoviário em regime de autorização. A decisão, com relatoria do desembargador Guilherme Gutenberg e Isaac Pinto, além de determinar a suspensão dos editais, impede que a AGR, Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, tome qualquer outra medida para outorgar a operação das linhas até esclarecidos todos os possíveis problemas apontados pelo CETRIP de Goiás, Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal e Interestadual de Passageiros do Estado de Goiás. As viações locais, entre outras alegações, argumentaram que o chamamento possui riscos jurídicos, ausência de estudos técnicos e de viabilidade mais completos, além de o regime de autorização não ser o mais adequado. O desembargador relator destacou que a decisão é liminar e que a própria AGR teria admitido que não fez todos os estudos considerados como necessários pelas empresas de ônibus de Goiás. Também assume relevo nesta fase inicial a circunstância de que a própria administração assentar a desnecessidade de determinados estudos como fundamento para a edição dos atos impugnados acaba por reforçar, ao menos em juízo perfunctório, a alegação de que os editais foram publicados e procedimentais apontados pela parte agravante. Soma-se a isso a tese de subsistência de normas que, em princípio, reclamam motivação mais qualificada para a adoção exclusiva do regime de autorização em serviço público, sujeito a deveres de universalização e continuidade, bem como a realização de levantamentos prévios para a abertura de mercado. De igual modo, o perigo de dano revela-se presente em razão da aptidão dos editais para irradiar efeitos imediatos sobre a organização
do serviço público, a dinâmica concorrencial do setor e a consolidação de situações potencialmente difíceis de recompor em momento posterior. Nesse contexto, sem antecipação conclusiva sobre o mérito na controvérsia, mostra-se prudente, em caráter provisório, o deferimento da medida de urgência a fim de resguardar a utilidade do provimento jurisdicional final de estrecho da decisão. Assim, nesta decisão liminar, entendendo que o prosseguimento do chamamento público sem o devido esclarecimento das questões apontadas pelo Sindicato dos Empresários de Ônibus de Goiás, o desembargador fez as seguintes determinações. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1019, inciso 1 do Código de Processo Civil, com artigo 7º, inciso 3 da Lei nº 12.016 de 2009, defiro a tutela cautelar recursal para 1a suspender até ulterior deliberação os efeitos dos editais de chamamento público número 1 de 2026 e número 2 de 2026, editados pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, a AGR. 2b. Suspender, por conseguinte, todos os atos administrativos deles decorrentes. E 3c. Determinar que a autoridade agravada se abstenha de praticar atos de prosseguimento, implementação ou outorga lastreados nos referidos chamamentos enquanto vigente esta decisão. O governo do estado de Goiás pode recorrer, segundo o poder estadual, o chamamento público abriria o mercado, regularia os contratos até concessões de maior prazo, melhoraria os serviços e poderia ampliar a competição no sistema, o que resultaria em passagens mais baratas para os usuários. Publicado em 12 de março de 2026, o chamamento ficaria no ar por 6 meses. Como mostrou o Diário do Transporte, trata-se de um pacote de 59 linhas com apresentação de propostas uma a uma. O edital atendia decisão judicial expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado, o TJGO, em ação direta de inconstitucionalidade, a ADI e consequente recomendação do Ministério Público de Goiás, o MPGO, em relação à abertura de competição para todos os mercados de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa trago diretamente da Justiça, pois acaba de ser suspenso pela Justiça o processo de chamamento público para selecionar empresas de ônibus no transporte intermunicipal de Goiás. Segundo o TJGO, que é o Tribunal de Justiça lá de Goiás, acabou atendendo o Sindicato de Viações Locais, que alegou riscos jurídicos e falta de estudos técnicos e de viabilidade mais completos
além de o regime de autorização não ser o mais adequado. Eu vou estar destacando aqui com vocês um pequeno trechinho da fala do desembargador que ficou à frente desta decisão, que é o senhor Guilherme Gutenberg Isaac Pinto, que diz o seguinte: também assume relevo nesta fase inicial a circunstância de que a própria administração, ao assentar a desnecessidade de determinados estudos como fundamento para a edição dos atos impugnados, acaba por reforçar, ao menos em juízo perfunctório, a alegação de que os editais foram publicados sem a observância integral dos pressupostos técnicos e procedimentais apontados pela parte agravante. E soma-se a isso a tese de subsistência de normas que, em princípio, reclamam motivação mais qualificada para a adoção exclusiva do regime de autorização em serviço público sujeito a deveres de universalização e continuidade, bem como a realização de levantamentos prévios para abertura de mercado. Pois bem, vamos ver a cena dos próximos capítulos, pois ainda vamos ver a reação da AGR a respeito desta decisão da própria Justiça, do Tribunal de Justiça de Goiás, pois ela pode ainda recorrer, mas há muito mais chances do TJGO, do Tribunal de Justiça de Goiás, simplesmente negar do que aceitar o recurso do próprio governo do estado de Goiás. E creio que vai continuar suspenso esse processo de chamamento público, no caso do sistema intermunicipal de passageiros do estado de Goiás. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.